noite, estamos iniciando mais um programa Pra Cima, o seu programa de quarta-feira à noite, falando sobre saúde, bem-estar, felicidade, tudo o que você precisa saber para ter uma vida com mais plenitude. E hoje nós vamos falar sobre um assunto tão importante que é a saúde da mulher. Se você conhece uma mulher aí 40 a mais, nós vamos falar também sobre menopausa e eu tenho certeza que vai ajudar você e todas essas mulheres aí que fazem parte do seu círculo e que estão precisando saber mais sobre a saúde da mulher, sobre ginecologista, quando ir, o que fazer, o que pode acontecer, quais são os ciclos que a mulher vive. Então, a gente vai falar sobre tudo isso hoje, eu tenho certeza que vai ser demais. E eu estou aqui no YouTube vendo tudo que vocês estão fazendo, interagindo. Então, manda um alô aí do seu bairro, de onde você está falando. Você pode fazer uma pergunta também para a doutora hoje, que ela vai te responder. Fala com a gente, que a gente está aqui para te ajudar. E vamos lá que eu quero chamar essa entrevistada de hoje, que eu tenho certeza que vai ser demais. Ela que é médica, ginecologista e obstetra, ela é apaixonada pela saúde feminina, da concepção até a menopausa. Seja bem-vinda ao programa Pra Cima, doutora Aida Fernandes. Seja muito bem-vinda, doutora. É uma honra lhe receber nesse programa. Muito obrigada pelo convite, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo agora. E estamos aqui à disposição para tirar todas as dúvidas, levar esclarecimentos e informações para todos que estão nos assistindo hoje. Que maravilha. Então fica ligado aqui na TV Mascate, manda sua dúvida, sua pergunta, que o programa está só começando. Doutora, nós sabemos que nós temos aqui o Outubro Rosa, nós falamos muito sobre a saúde da mulher, falamos tanto que a gente precisa ir na ginecologista, mas tem muitas mulheres que ainda não vão. Por que que isso acontece? É verdade. Nós temos já muitas campanhas de prevenção. Eu acredito que a mulher, ela está tão envolvida no cuidar, ela acaba cuidando de todo mundo e na correria do dia a dia, ela vai protelando o seu próprio cuidado. Então, se envolve com o trabalho, com o estudo, com a família, com filhos e acaba negligenciando a própria saúde. E é nisso que a gente tem que bater na tecla, para trazer essas mulheres para vir ter o seu autocuidado. Verdade, a mulher é sempre muito multifacetada, né? Sempre fazendo muita coisa, sempre é aquele colo e às vezes também precisa entender que se não se cuidar, não consegue cuidar dos outros, né? E doutora, me diz uma coisa também, essa saúde íntima, ela tem alguma relação com a nossa autoestima? Totalmente, totalmente. Então, quando a gente tem saúde física, hoje em dia a concepção de saúde ela é mais abrangente, na verdade. Então, a OMS ela define como saúde a saúde mental, a saúde física, a saúde espiritual, socioeconômica. Então, quando a gente tem saúde, a gente vive melhor. A saúde íntima é aquela que a gente divide com o parceiro, né? Então, às vezes, a gente fica receosa de ter uma intimidade, a gente sente que as pessoas ao redor estão sentindo alguma coisa diferente na gente. Então, a gente ter o cuidado com a nossa saúde íntima, né, feminina, tendo todos os cuidados de higiene, de prevenção, a gente vai sentir, né, se sentir melhor consigo mesma. Maravilha, então, doutora. E me diz uma coisa, quais são os principais mitos que a gente ainda enfrenta? A gente sabe que tem muita informação aí pela internet, mas a gente sabe também que muita coisa que está por aí nem é verdade, né? Então, diretamente agora de uma ginecologista para ajudar a gente, quais são os maiores mitos que essas mulheres acabam ouvindo por aí? Bem, primeiro de tudo, né, que o exame preventivo, ou o famoso Papa Nicolau, dói. Não, assim, é mito isso. É um exame mais, eu acredito que constrangedor do que doloroso. Sim. Outro mito muito grande é que a mamografia também dói. Então, isso é muito relativo para cada paciente, cada experiência. Então, isso vai depender realmente da sua sensibilidade quanto à dor. Outra coisa é a terapia hormonal, que a terapia hormonal causa câncer. E a gente já sabe que isso também não é verdade. A gente avalia, claro, o risco de cada paciente individualmente, mas eu acredito que a grande maioria dos mitos são esses, né? Que menstruar é necessário e não, algumas mulheres não têm necessidade de menstruar, né?
que você precisa usar algum tipo específico de sabonete, de calcinha. Então, tudo isso tem indicação e tem individualização para cada paciente. Eu acho que esses são os grandes, maiores mitos que a gente tem na ginecologia. Uau, quanta informação legal nessa resposta, adorei. Realmente, eu já ouvi muitos deles. E o que a gente percebe aqui na sua fala é que cada caso é um caso, né? Então, a gente Exatamente. precisa realmente ir fazer essa consulta, esses exames e ver qual é a nossa situação individual e o que é melhor para cada uma, né? Verdade. Doutora, e quais são os sinais que a gente geralmente dá e que as mulheres ignoram? Que precisa ir no ginecologista? Quais são os sintomas que a senhora mais recebe no consultório? Bem, eu vou falar mais ou menos por tópicos, né? A gente pensando em mamas, né? Toda mulher vai sentir um desconforto nas mamas quando está ali naquele período pré-menstrual. Se esse desconforto ele vai se intensificando ou ele passa do período menstrual, isso precisa ser avaliado, né? A própria TPM também. Então, existe os sintomas que são característicos, mas aqueles sintomas que são muito exagerados, que deixam a mulher prostrada, aquela dor que ultrapassa o período da menstruação, não é normal. Não é normal sentir dor, gente, pelo amor de Deus, não é normal sentir dor. Então, se você está sentindo uma dor, você tem que procurar o atendimento. Outra coisa que é muito interessante é o fluxo menstrual, né? Então, a gente tem um fluxo menstrual, em média, de 5 a 7 dias, né? De uma troca de absorvente, assim, de 4, 5 por dia. Tudo que excede isso, está exagerado. E eu tenho algumas pacientes que chegam, não, doutora, eu fico menstruada 10 dias, é o meu normal. Eu falei, não, isso não é normal. Então, tudo aquilo que é exagerado, que a paciente sente, precisa ser investigado, porque pode ter uma patologia, uma doença por trás, gerando aqueles sintomas. Uau, maravilha. E, doutora, a gente vive aqui numa vida bem agitada. Hoje as pessoas falam muito sobre os alimentos, sobre os processados, né? Tudo que a gente ali vai abrir, desembalar. Essa vida moderna, ela está prejudicando e está impactando na fertilidade, na parte hormonal da mulher? Com certeza. Principalmente os alimentos multiprocessados, né? Porque a gente vai ter aí um acúmulo de gordura, colesterol, pré-diabetes, você tem também o consumo do álcool, o tabagismo, a obesidade. Tudo isso atrapalha na fertilidade da mulher, no processo de ovulação, período fértil, concepção. Então, isso precisa ser modificado, que a gente chama de mudanças de hábitos, né? Onde você insere uma dieta saudável, onde você insere exercícios físicos que vão melhorar não só a sua fertilidade, mas como a sua qualidade de vida. Maravilha. Então, realmente a gente precisa estar atento a essa vida moderna para a gente ter essa qualidade de vida necessária, né, doutora? E sobre a menopausa, que tanto é falado ultimamente, como funciona, qual é o momento ali que essa mulher ela entra na menopausa? Então, na literatura, a gente diz que a partir dos 40 anos, a mulher pode iniciar os sintomas da menopausa. É muito importante a gente entender o conceito de menopausa. A menopausa, eu brinco que é o aniversário de um ano sem menstruar. Então, a mulher, ela precisa de 12 meses seguidos sem menstruar para eu bater o martelo e dizer, você está na menopausa. O grande problema, isso daí ela sabe, que ela deixa de menstruar, ela está na menopausa. O problema são os sintomas que ela desconhece. Então, um dos primeiros sintomas da menopausa, na verdade, assim, que ela está se anunciando, que a gente conhece como período climatério, ou mais popularmente como período pré-menopausa, é a irregularidade menstrual. Então, essa paciente, ela vai notar uma menstruação diferente do padrão habitual. Depois disso, ela pode começar a sentir os famosos calores, né? Mas nem toda mulher vai sentir esses calores tão falados. Ela pode sentir dores articulares, por exemplo,
dores musculares, ela pode ter déficit cognitivo, ou seja, uma memória mais deficiente, ela fica mais dispersa, ela pode ter uma alteração no humor dela, bem considerado, ela pode ter palpitações, que é ataque cardíaco, ela pode ter picos de pressão alta, ela também pode ter mais propensão à ansiedade, à depressão. Então, tudo isso está associado ao período pré-menopausa ou de climatério, que não é muito falado. Sim. Todo mundo sabe que a ausência da menstruação e os calores é a menopausa, mas esses outros sintomas são pouco abordados. Então, nisso é importante que a mulher, a partir dos 40 anos, ela esteja bem acompanhada por um ginecologista, né? Para que ele possa identificar esses sintomas e ela não precisa sofrer com eles. Isso é muito importante. Tem muita mulher sofrendo com os sintomas da menopausa, né? Ou pré-menopausa, que não deveriam. Uau! Quantos sintomas ela pode trazer para uma mulher, né? Uma lista realmente. E a gente vê hoje que existem muitas pessoas falando sobre isso e muitas famosas também agora falando sobre isso. Esse tema agora ele está mais abordado? Isso se deu por algum motivo ou agora realmente a gente está conseguindo quebrar esse tabu e trazer mais esse conteúdo? Eu acredito que tem muito a ver com a notoriedade da mulher, né? Então, em anos atrás, a gente... Dor é normal, menstruar com cólica é normal. E hoje a gente tem essa evidência, né, feminina. E não, eu estou sentindo isso, eu estou com um sintoma, eu quero esclarecer o que está acontecendo. A grande quantidade de informação, e é interessante que você sempre busque uma informação de um profissional, realmente, de um especialista, porque a gente tem muita informação, mas nem todas são informações reais, né? São suposições, protocolos inventados que não existem. E aí, como a gente tem muitas artistas, né, como a Angélica, a Cláudia Raia, né, a Fernanda Lima, famosa mulher lá do marido do Hilbert lá, que é o super maridão, né? Então, assim, elas trazem esse chamamento, né? Olha, isso aqui acontece, isso é real, isso pode te deixar ruim. Mas, o que é mais importante, isso tem tratamento. Então, procura, vai atrás, que você vai ganhar qualidade de vida. Maravilha, olha quanta informação importante. E para você que está acompanhando a nossa programação aqui na TV Mascate e vai construir ou reformar, eu quero te dar uma super dica, que é do nosso PEDEX, Sabá Material de Construção. Fica localizado na Avenida Praia da Ponta Negra, número 15, Parque Rio Solimões. E lá tem tudo o que você precisa para a sua construção. Tem tinta vinil, tinta glazul, tem todo o material para você fazer o seu poço artesiano. E se você está nos assistindo aí do interior do Amazonas, olha que legal, o Sabá manda entregar lá na balsa, lá no Porto de Manaus. E o material chega para você aí na sua cidade. Então você pode pedir daqui da capital e o material vai chegar para você aí rapidinho para você fazer toda a sua obra, tudo que você precisa. O Sabá tem a entrega mais rápida da cidade. Então, se você está pensando em construir ou reformar, você tem que pensar no nosso PEDEX Sabá Material de Construção. Maravilha, hein? Pensou em construir ou reformar? Passa lá no Sabá, ou então dá uma ligadinha para eles, busca no Instagram, que eles vão te atender com certeza. E voltando aqui com a nossa entrevistada, a doutora Aida, que está falando tudo sobre a saúde da mulher, sobre menopausa. Olha que assunto legal, essa informação tão necessária para a nossa vida. Doutora, fala um pouquinho para a gente, quando que a reposição hormonal ela é indicada? Outro tema muito bacana. Por quê? A gente imagina que a reposição hormonal ela só vai ser iniciada na menopausa, sim, quando eu não estiver mais menstruando. E não precisa. Como a gente falou anteriormente, os sintomas eles começam a aparecer antes da ausência da menstruação. Então, nesse momento, a mulher que é bem assistida, né, por um bom ginecologista e que está informada, ela já pode iniciar uma reposição hormonal. Eu brinco que é uma
pré-reposição, para que ela passe por esse período de transição para a menopausa de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, mais serena. E quando ela estiver realmente na menopausa, a gente entra com a reposição hormonal. Então, ela pode ser iniciada nos primeiros sintomas, mesmo quando a gente não tiver a ausência da menstruação. Muito bom. Então, ficar atenta realmente a esses sinais, né, que a gente dá, que o corpo vai falando, para iniciar isso o mais rápido possível e não passar por essa situação tão complicada que fica tantas mulheres aí passando e não sabe, às vezes, nem o que está acontecendo, né? E, doutora, essa reposição hormonal, ela tem contraindicação? Ela tem um efeito colateral que pode acontecer? Uma coisa que eu gosto sempre de falar sobre a reposição hormonal e que é o grande temor das pacientes é o câncer, né? Sim. Então, assim, a reposição hormonal, ela não vai provocar câncer, tá? É muito importante a gente frisar isso, porque muitas mulheres não querem fazer o tratamento por causa desse grande mito, tá? Algumas contraindicações vão estar, sim, associadas. Aquela mulher que já teve um câncer de mama, normalmente ela não pode fazer. Aquela mulher que está descompensada, que a gente fala. Então, ela tem uma diabetes descompensada, ela tem uma pressão descompensada, né? Ou seja, ela não está tratando direitinho. Ela tem um colesterol muito alto. Uma mulher que teve um AVC ou um derrame nos últimos 2 anos, não pode estar realizando. Mas esses são casos assim muito pontuais, né? São as exceções. A grande maioria das mulheres não tem contraindicação. Os efeitos vão ser muito parecidos com o início de um uso de um anticoncepcional. Então, algumas mulheres vão sentir um incômodo na mama, outras podem ter um sangramento anormal, outras podem sentir enjoo, né? Vômitos, um pouquinho de dor de cabeça. Mas isso são todos sintomas transitórios, né? Que com o tempo eles vão passando e a melhoria dos sintomas se sobressai muito mais do que os efeitos colaterais que tendem a passar ali ao longo dos 6 primeiros meses. Uau, muito bom. Então, ali 6 meses e depois já está tudo resolvido, que é bem melhor do que estar sofrendo esse tempo todo. Exatamente. Com tanta coisa que pode acontecer, né? Doutora, e uma pergunta. Essa reposição hormonal, ela engorda? Não, outro mito. Gente, o que engorda é comer. Comer pão, farinha, macarrão, a coxinha, a esfirra, o refrigerante, a cervejinha. E isso engorda, tá? A reposição hormonal está mais do que provado cientificamente que não engorda. Ao contrário, nas mulheres 40 a mais, a gente tem uma redistribuição de gordura. Então, se você prestar atenção, mesmo aquelas mulheres que são magras, elas têm o abdômen mais rechonchudinho. Porque quando a gente chega perto da menopausa, a gente tem mais tendência a engordar no abdômen e nos braços. Né? E aí, quando você faz a reposição hormonal e segue uma dieta e exercício físico, uma dieta saudável, né? Uma vida saudável, a tendência que você tem é melhorar essa gordura abdominal, essa gordura localizada. Então, se você usar uma reposição hormonal e tiver um hábito saudável, você vai emagrecer. Olha aí, então, esse mito aqui, a gente botando aí para quebrar, tirando todos esses mitos, que tem tanta coisa nessa internet, então, que não é verdade, que, nossa senhora. Olha só, a Sara está falando aqui com a gente. Boa noite, o melhor programa de quarta já começou. E a Andresa falando, aleluia, grande é o Senhor. Provavelmente ela está bem feliz, gente, porque não engorda, entendeu? E aí ela está mandando aqui, está feliz porque para a mulher essa história de engordar é complicado, né, doutora? Eu tenho certeza que realmente é algo que traz muita preocupação. Doutora, continuando aqui, quando essa mulher ela faz essa reposição hormonal, é mais ou menos 6 meses para ela voltar a ser aquela mulher que ela era, parar com esses sintomas? Quais são os primeiros sintomas que somem? Tem alguma ordem? Assim, geralmente ela para mais de sentir esse calor? O que acontece nesse processo de 6 meses? Então, a gente sempre vai iniciar a reposição hormonal com doses mais baixinhas, para justamente a gente evitar esse efeito colateral. Então, o hormônio, ele demora um pouquinho a subir. Então, o estrogênio, que é o hormônio principal da mulher, né, que é ele que quando
cai os níveis no sangue, né? Os níveis sanguíneos. Ele vai gerar esses sintomas. Então, quando você repõe, ele demora um pouquinho para subir, mas depois ele faz uma continuidade, né? Então, esses sintomas, eles tendem a melhorar no primeiro mês, tá? A gente geralmente reavalia essa paciente com 3 meses para a gente ver se a gente precisa aumentar essa dose ou se essa dose inicial já é satisfatória, porque como você falou no começo, cada caso é um caso e tem que ser individualizado. Sim. Tem mulheres que precisam de uma quantidade maior, tem mulheres que precisam de uma quantidade menor. Mas a gente fala que assim, em torno de 6 meses, a mulher está muito bem. Com 1 ano, ela está excelente. E o que é mais legal a gente falar da reposição hormonal, que ela traz alguns benefícios. Lembra dos sintomas que eu falei? Sim. Ósseo, muscular, coração, pressão, né, no cérebro. Então, a reposição precoce do estrogênio, e a gente chama de janela de oportunidade, que é aquela paciente entre 45 e 55 anos, antes dos 60, ela vai ganhar essa proteção. Porque esse estrogênio, ele vai proteger seus ossos, então ele diminui o risco de osteoporose, porque na menopausa a gente tem mais osteoporose e mais dor óssea. Ele vai fazer uma proteção cardiovascular, então melhorando esses riscos aí de infarto, pressão alta, e vai proteger o cérebro também da mulher, evitando aí essa desorganização dos neurotransmissores cerebrais, que levam ao quê? Essa temperatura diferente no corpo, essa irritabilidade, esses esquecimentos que acontecem nela. Que bom, tanta coisa, né? Realmente é um tema muito importante para a gente abordar. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, é rapidinho e a gente já volta, inclusive respondendo as perguntas que vocês estão fazendo aqui. A Yolanda está perguntando. Logo após o intervalo, a gente já vai responder tudo e conversar muito mais com a doutora para tirar todas as dúvidas. É rapidinho e a gente já volta. É qualidade de vida e mais cidadania, é o Mutirão, melhorando a sua vida. Com a chegada do verão, a Prefeitura iniciou o Mutirão nos bairros, um trabalho que reúne obras de infraestrutura, limpeza urbana e ações de cidadania para seu bairro. Os serviços de asfaltamento, limpeza e poda e ações sociais já iniciaram no Alvorada e Novo Aleixo. Ficou show, hein? Daqui a pouco chega aqui no meu bairro. Prefeitura de Manaus, o trabalho não para. Vem-se embora pro Arraiá cheio de ofertas da APA Móveis. Cozinha em aço esmeralda com balcão e mesa florada com 4 cadeiras por R$ 1.899 cada. Cama box casal em molas da Gazin por R$ 829. Não acabou não, olha aqui. O roupeiro com chave é só R$ 599. E a air fryer de 6,5 litros é só R$ 299. Apenas R$ 299. Vem pro Arraiá cheio de ofertas da APA Móveis. Vem! No Grupo Chibatão, investimos em eficiência e inovação para melhor atender nossos clientes. Apresentamos nossos rebocadores azimutais, pilares da nossa frota de apoio portuário. Com 12 em operação e mais 5 em construção, somos líderes na região norte. Eles garantem uma manobrabilidade excepcional, mesmo em espaços confinados. E na ATR Logística, investimos na excelência operacional com a nova empilhadeira. Com capacidade de até 45 toneladas, esta máquina oferece precisão e manobrabilidade excepcionais. Estamos comprometidos em movimentar o futuro com eficiência e segurança, oferecendo sempre os melhores serviços aos nossos clientes. Grupo Chibatão, forte como todo amazonense. A Apvida está fazendo 80 anos. 80 anos cuidando de cada vida, de cada sorriso, de cada brasileiro. 80 anos salvando vidas. E durante esse tempo, a Apvida cresceu, se transformou. A nossa marca também. Ficou mais moderna, ainda mais em linha com os nossos objetivos. E que vem para nos preparar para os próximos 80 anos. A partir de agora, cada parte do nosso símbolo ganha uma nova forma. Símbolo de vida, de mais saúde, de mais acolhimento, de pertencimento.
O H cresceu, afinal, a Apvida não para de crescer. As marcas e suas submarcas estarão presentes em cada região de atuação e odontologia no Brasil inteiro. A Apvida com H maiúsculo é força, é liderança, é união. A nossa cor azul foi e sempre será parte da nossa essência. Forte, confiável e vasta como o mar. A cor não é só uma escolha visual, mas uma expressão de quem somos. Firmes como as ondas, mas flexíveis para abraçar cada nova jornada. O azul é mais do que uma identidade. É parte da nossa história presente e do nosso futuro. Uma nova marca para um Brasil que pede cuidado, que pede mais saúde. De norte a sul, do pequeno ao grande, uma Apvida que abraça a todos. Somos uma marca que toca vidas. Nossa transformação acontece quando estamos presentes nos momentos em que nos conectamos às pessoas. Isso é um sinal de vida, um sinal de respeito à sua vida. É nessa união que deixamos nossa marca mudando histórias, salvando vidas e criando um futuro melhor para milhões de brasileiros. Agora você já sabe, quando encontrar a nova marca da Apvida pelo país, isso é um sinal. Sinal de que a sua vida pede Apvida. Muito boa noite, estamos de volta com o programa Pra Cima, aqui com a doutora Aida, ginecologista obstetra, falando tudo sobre a saúde da mulher. E a gente vai começar aqui a responder as perguntas de vocês. E a Yolanda Oliveira disse assim: eu não tenho mais o meu útero. Tem que fazer preventivo todos os anos? E aí, doutora, conta pra gente. Muito boa pergunta, uma dúvida muito constante no consultório. Depende, tá? Então, se a retirada desse útero foi por uma causa benigna, o que eu falo de benigno? Nódulos de mioma, adenomiose, endometriose, que são doenças benignas, né? Patologias benignas, e ela tiver um preventivo sem alterações, ela não necessariamente precisa mais fazer o preventivo, tá? A gente associa hoje a testagem do HPV, que é a genotipagem, né? Então, o preventivo, ele vai me dizer se o HPV passou pelo colo do útero e se ele causou lesões, né? Aquelas famosas feridas que podem virar câncer, ou se já tem algum indício de câncer ali naquele local. A genotipagem do HPV é uma prevenção muito mais moderna, porque o seu preventivo pode estar normal, porém você já pode ter o vírus do HPV. E quem é esse HPV? É um vírus que a gente contrai sexualmente na relação sexual, né? E ele fica ali latente, ele fica dormindo, mas em algum momento ele pode despertar, gerar uma inflamação, e essa inflamação gerar lesões que podem virar o câncer. Então, se esse teste ele vem positivo, a gente tem algumas condutas que precisamos fazer, como um exame mais específico chamado colposcopia e a vacinação, porque o que vai combater o vírus é a nossa imunidade. Então, a vacinação, ela vai ensinar o seu organismo a eliminar esse vírus. Agora, se esse útero foi removido por uma causa maligna, um câncer, alguma coisa desse sentido, lesão, pré-câncer, você precisa continuar fazendo o seu preventivo, principalmente se você tiver uma testagem de HPV positiva. Então, como eu falei, depende do caso, e aí é importante que essa paciente tenha um acompanhamento e o caso dela seja individualizado para ela ter o melhor segmento. Muito bom, então. Realmente depende de cada caso, né? E aqui também tem uma pergunta da Grazi. Ela disse assim: boa noite, tenho 43 anos, tenho adenomiose. Qual o melhor tratamento? A adenomiose, ela é uma doença inflamatória, tá? Onde a gente tem uma inflamação dentro da parede do útero, né? Então, células chamadas endometriais, que deveriam estar somente dentro do útero, que são as células, o tecido que produz a nossa menstruação, elas começam a infiltrar a parede do útero. E essa infiltração
gera uma inflamação muito grande no seu útero e esse útero ele vai aumentando de tamanho, de tão inflamado que ele sente, que ele fica. As pacientes sentem uma sensação de peso na barriga, de barriga inchada, peso nas pernas, muitas cólicas, muitos sangramentos. É importante a gente fazer esse conceito porque, como eu falei, ela é uma doença crônica, infelizmente ela não tem cura, e ela é uma doença progressiva, que vai piorando com o tempo, além de ser uma doença inflamatória. Então, a gente precisa tirar os fatores que pioram essa inflamação. O primeiro deles é a menstruação. Então, a mulher ela precisa suspender essa menstruação como o primeiro fator que influencia a inflamação dessa doença. A gente precisa de uma alimentação anti-inflamatória, porque todos esses alimentos processados, carboidratos ruins, açúcares, álcool, pioram a doença. E a gente precisa de um exercício físico. O exercício físico ele vai entrar o quê? Acelerando esse metabolismo, melhorando o seu organismo a combater essa inflamação. Então, não é um único tratamento. É o tratamento e a mudança de estilo de vida da paciente também. A suspensão da menstruação a gente pode fazer de várias maneiras. Aí o ginecologista vai conseguir individualizar para ela qual seria o melhor tratamento para ela. Maravilha. Então tá respondida a pergunta aí, Graciene. Qualquer coisa, meu povo, tá com dúvida? Manda a pergunta aqui porque a doutora vai responder. E antes da gente retornar aqui e falar mais sobre isso, eu quero chamar o quadro Fala com a Especialista, com a Maureen, que tem um assunto maravilhoso para falar para vocês, que é: você é o que você acredita ser. É com você, Maureen. Olá, Maria. Vamos para mais um quadro Fala com a Especialista. E o tema de hoje é transformador. É o seguinte: você é o que você acredita. Então vamos lá. Sabia que o que você tem acreditado a respeito de si mesmo está impactando os seus resultados? Se você não se sente satisfeito com os resultados que você tem obtido na carreira e na sua vida no contexto geral, o primeiro passo é: identifique as suas crenças. Porque o que você acredita a respeito de si mesmo está determinando o seu potencial. E o seu potencial está determinando as suas ações. E as suas ações estão determinando os seus resultados. Muitas vezes carregamos sem perceber ideias como, por exemplo, eu não sou bom o suficiente, eu não sou criativo, eu não consigo mudar. Mas acontece que essas ideias estão moldando as nossas ações. E se você acredita que você não é bom o suficiente, o seu cérebro vai agir de acordo com o que você acredita. Porque o seu cérebro não entende o que é a diferença entre a verdade e a mentira, entre a realidade e a imaginação. E se você tem uma imagem negativa sobre si mesmo na maioria do tempo, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você pode ressignificar as suas crenças, você pode mudá-las. Então comece buscando cultivar uma imagem positiva a respeito da sua capacidade, a respeito do seu merecimento. Então, se você quer transformar os seus resultados, se pergunte: o que eu tenho acreditado a respeito de mim mesmo que tem limitado as minhas decisões, as minhas conquistas? Porque sucesso não é sobre sorte, é sobre você afirmar coisas boas a seu respeito e agir de acordo com elas. Então, eu sou Maureen Oliveira, especialista em desenvolvimento humano e organizacional, mentora de carreira, e esse foi mais um Fala com a Especialista. É com você, Maria. Uau, que tema interessante. Obrigada, Maureen, por esse conteúdo maravilhoso. E falando aqui com vocês no YouTube, a Sandra Lima está dizendo boa noite. Boa noite, Sandra Lima. Toda quarta ela está aqui com a gente, atenta. Um beijão para você. Olha, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui, que a doutora vai já responder para vocês, viu? Doutora, voltando aqui para o nosso papo sobre a menopausa. Então, como que as mudanças hormonais, elas interferem na libido e na relação conjugal dessa mulher? Nossa, elas influenciam demais. As pacientes chegam no consultório dizendo: doutora, meu marido vai me deixar. Uau. Ninguém na minha casa me suporta mais. Então, assim, como ela traz sintomas, né, e sinais que influenciam a ela, mas ao seu meio ambiente, como a variação do humor, né, a perda da libido, a secura vaginal. Sim. Então, isso tudo dificulta o relacionamento íntimo com o parceiro. Então, o parceiro cobra, a paciente chega desesperada, porque, doutora, eu vou perder meu casamento, ou algumas assim, eu já me separei por causa da menopausa. Então, ela está antenada para esses primeiros sintomas, ela
iniciar a reposição precocemente, quando bem individualizada, quando bem indicada, né, para cada paciente, ela vai se sentir bem e todo o ambiente ao redor dela também vai estar bem. Sim. Olha que triste, né? Então, algumas mulheres acabam até mesmo passando pelo divórcio porque não conseguiu passar pela menopausa de forma assertiva, né? E, doutora, a senhora acredita que falar sobre sexualidade ainda é um tabu muito grande, realmente? Pela expressão dela, gente. Tá tudo respondido. Ainda é, né? A gente, apesar de muitos ganhos que as mulheres vêm né, adquirindo Sim. no decorrer dos anos, né? E não é querendo ser feminista nem nada, mas a gente ainda tem uma sociedade muito machista, né? Onde a mulher não pode ter prazer, onde a mulher tem que ser mais, né, subserviente, né? Então, assim, a sexualidade, tem muitas mulheres que têm receio de falar com o próprio parceiro, não consegue né? ter essa E dizer, comunicação. olha, é assim, não tá bom, ou você está reclamando disso, mas a gente pode melhorar dessa maneira. O próprio autoestímulo da mulher, né, é um tabu muito grande, que a mulher não pode, né, fazer esse toque, esse estímulo, que ela só tem que estar ali naquela situação quando o parceiro procura. Então, não é só o ato em si, né, da relação sexual, mas ela estar bem com ela mesma. Então, a sexualidade passa por ela estar bem emocionalmente, psicologicamente, porque senão ela não vai pensar em nada que não seja os problemas ou que está consumindo a mente dela. Ela está bem com o corpo dela, quando ela está se sentindo bonita, ela se arruma para o parceiro e ela se sente, né, poderosa, empoderada, né, até o ato mesmo em si, onde os parceiros vão se estimular, fazer brincadeiras, né? Estimular uma coisa que é muito interessante e recorrente no consultório, é a mulher dizer, doutora, nada acontece, porque a gente entra no automatismo, né, do dia a dia, e aí a casa, eu brinco que vira ouvidoria da prefeitura, né? Ela chega lá e, você não pagou a conta, você não pegou o menino na escola, você não fez isso, você não fez aquilo, tudo sou eu na minha casa. Então a casa vira um ambiente de guerra. Então, às vezes, esse casal, ele precisa sair de casa, fazer uma programação diferente, resgatar o namoro, resgatar as histórias, para que essa sexualidade ela possa ser vivenciada. Então, não é só o físico, mas a gente vai estar abrangendo a mulher como um todo, para a gente poder ter essa melhora. E aí isso ainda é um grande tabu, né? A gente falar isso abertamente é muito legal, porque isso vai estimulando as mulheres a buscarem informações e isso vai melhorar a vida do casal. Entendeu? É muito bacana quando as mulheres voltam, doutora, eu fiz tudo que a senhora pediu, botei em prática, tá tudo legal, meu marido tá feliz, sorrindo de orelha a orelha, eu também, tá tudo maravilhoso. É muito bacana, a gente consegue melhorar a qualidade de vida do casal. Que maravilha. Então, quebrando tabus aí para resgatar muitas vezes esse relacionamento que às vezes está aí passando por alguma dificuldade, né? E é necessário a gente buscar essa informação. Doutora, mas eu sei também que a senhora é especialista em videolaparoscopia. É isso mesmo, né? Tá certa a palavra? Exatamente. Conta pra gente, então, sobre essa especialização. Que técnica é essa? Isso. Cada vez mais eu tô apaixonada porque a videolaparoscopia, ela é uma cirurgia por vídeo. Então, imagina que, antigamente, as mulheres que precisavam tirar o útero, elas precisavam abrir literalmente a barriga, né? Que o pessoal conhece, eu vou fazer uma cesárea para tirar o meu útero, né? Ou quando tinha um cisto no ovário, ou para fazer a laqueadura. Então, a cirurgia videolaparoscópica por vídeo, ou muita gente fala que é a cirurgia laser, que é aquela que faz aqui pelo umbigo, né? Então, por essa cirurgia, a gente consegue fazer grandes cirurgias que antigamente a gente precisava fazer o famoso barriga aberta, né? Que as pacientes falam. Hoje a gente faz 3, 4 furinhos na barriga. Uau. A paciente sai no outro dia, tem uma recuperação muito mais rápida, 1 semana, 15 dias, e volta aos seus retornos de trabalho, de vida
do dia a dia muito mais rápido do que uma cirurgia de incisão grande, né? Ou de cesárea, de barriga aberta, como as pacientes conhecem, que às vezes demoram 2, 3 meses de recuperação. Uau. E essa cirurgia, ela tem uma indicação, tem um caso que ela é mais indicada, ou se a pessoa puder fazer, é bem melhor para a saúde da mulher, porque é mais simples? Isso, se a pessoa puder fazer, ela é muito melhor, não porque ela seja simples, porque eu brinco, quando as minhas pacientes estão no pós-operatório, eu falo, olha, a incisão é pequena, mas foi tudo feito cirurgia dentro, então você não vai fazer arte. Então, assim, ela é uma cirurgia grande, mas ela é o que nós chamamos de minimamente invasiva. Então, vamos dizer assim, ela faz o mínimo estrago, né? Então, fazendo com que a recuperação dela seja melhor, a diminuição de contaminação, de infecção, de hemorragia, um pós-operatório mais rápido, né, uma volta rápida ao dia a dia da mulher que a gente precisa, né? A gente não pode estar doente, a gente não pode estar, porque a gente tem o dia a dia acontecendo. Então, essa cirurgia permite isso, de uma abordagem menos invasiva, que a paciente consiga ter um ganho no retorno, na sua recuperação. Que maravilha. Então, olha, uma técnica aí perfeita para a mulher, porque a mulher, ela tem realmente essa situação, né? Eu não quero ter marca, eu não quero ficar com meu corpo assim. Isso, ainda tem essa parte estética, né? Essa parte estética que a mulher sofre, né? Ela quer ser magra, ela não quer o corpo dela marcado, então tem tudo isso ainda para E a cirurgia videolaparoscópica, né, minimamente invasiva, ela vai fazer isso, né? Vão vir, são pequenas cicatrizes minúsculas, né? E assim, quando realizado de modo assertivo, né, no tempo correto, vai trazer só benefício para a paciente. Que maravilha. E, doutora, a gente está quase terminando o nosso programa, mas ainda dá um tempinho assim da gente conversar sobre um tema que também é muito importante, que é fertilidade. Qual é o momento de procurar a ginecologista? Eu tentei, mas aí eu não estou conseguindo engravidar. Qual é esse momento? Eu tentei 3 meses, eu tentei 6 meses, já era para ter procurado antes. Conta pra gente isso. Isso é muito legal, porque assim, eu gosto de falar muitos conceitos, né, para a pessoa entender. Então, eu considero que um casal está tentando engravidar quando esse casal está sem método contraceptivo, certo? E quando ele está tendo o namoro programado em todos os meses do período fértil. Então, assim, todo mês, naquele período fértil, eles estão tentando. Então, um casal jovem, ali, 25, 30 anos, nós falamos que em até 1 ano de tentativa ainda está normal. 1 ano de tentativa significa 12 meses seguidos, sem anticoncepcional e mantendo o namoro programado em todos os dias do período fértil. No dia certo. Todos os meses, Tabelinha. Exatamente. Tabelinha no dia certo. Esse mês eu fiz, mês passado eu não fiz, tá aleatório, nem sei quando é meu período fértil. Isso não é tentativa, tá? Agora, se eu tenho um casal mais velho, ali a partir dos 35 anos, esse período ele diminui para 6 meses. Tá? Porque aí a gente já tem um envelhecimento celular que pode estar atrapalhando na fertilidade, certo? Se eu passei 6 meses a 1 ano, né, tentando e não conseguir, precisa ser investigado. Aí a gente vai investigar se tem alguma doença uterina, nas trompas, nos ovários, a qualidade dos hormônios, o funcionamento da mulher. E é importante que, assim, é o casal que está tentando engravidar. Porque a grande maioria dos homens não quer fazer os exames. E aí, alguns homens com diabetes, com alteração de pressão alta, alteração na qualidade do espermatozoide, deixam passar batido isso. Então, o casal fica tentando 1, 2, 3 anos, quando foi ver, estava tudo bem com a mulher, mas era o homem que tinha problemas. Então, sempre que vai tentar uma gestação, o ideal é que a mulher vá no seu ginecologista fazer todos os exames de rotina para ver se ela não tem nenhuma doença, nenhuma alteração, e que o parceiro também procure o clínico geral ou o urologista, né, que a gente diz que é o ginecologista do homem. O urologista vai pedir todos os exames, o espermograma, que geralmente vai verificar a qualidade desse espermatozoide, desse esperma, né, deste homem, e aí vai falar, olha, tá tudo bem, estão liberados, vamos começar a tentativa. E aí tem algumas vitaminas que são necessárias para melhorar, às vezes, a fertilidade e até prevenir malformações neurológicas no bebê.
Nossa, muito bom. Então, muita informação boa e principalmente, não adianta só a mulher ir no ginecologista, é preciso o casal realmente estar alinhado nisso, né? E também ele no médico verificar se está tudo certinho com ele. Doutora, todo mundo que passa por aqui, eu faço uma pergunta clássica, o nome do programa é Pra Cima, e eu quero saber, o que te deixa pra cima? O que me deixa pra cima é me cuidar. Então, assim, aquele momento que eu tiro para mim mesma. Sim. Então, seja aquele momento de ir no salão, fazer uma escova, fazer uma massagem relaxante. Eu sou adepta da academia, então adoro um peso. Quando eu estou na academia, eu me desligo de tudo. Eu acho que é muito importante toda pessoa, todo ser, todo indivíduo ter esse momento que ele tira para ele mesmo. E aí esse momento deixa teu dia mais leve, né? Tira aquele estresse, te deixa para cima. Estar com as pessoas que você ama, né? Fazer programações de lazer com as pessoas que você curte, ler um livro, dançar uma música, né? Passear. Então, assim, tudo aquilo que te deixa leve, sim, vai te deixar para cima. Que maravilha, muito bom. E para as pessoas que estão aí em casa nos assistindo, eu queria que você deixasse seu contato, seu @, o endereço da clínica, como que essas pessoas podem te encontrar? Então, vocês podem entrar em contato comigo, que eu interajo bastante no Instagram. É o doutora, na verdade, é a sigla, né? DRA.Aida Fernandes. Então, lá tem conteúdos, tudo sobre isso aqui que a gente falou. Tem algumas coisas com mais detalhes, né? Tem conteúdos muito bacanas. Eu interajo muito com as pacientes, elas mandam mensagem, tirando pergunta ou sugerindo assuntos, né? Eu estou atendendo na clínica Uiva, tá? Ela fica no edifício The Office, na sala 521. Lá no Instagram tem o link, né, do telefone de contato, mas é o 9290-2505. Maravilha, doutora. Quero agradecer por você ter vindo aqui hoje, contribuir, trazer tanta informação importante para a vida das mulheres. Foi uma honra te receber aqui no programa. Nossa, eu que agradeço. Eu falei no começo que eu gostava de falar, né? Eu adoro propagar a informação, porque a informação é tudo. Ela vai te direcionar não só para uma boa saúde, como a gente viu, né? A colega especialista falando, a informação vai te levar para um rumo profissional melhor. Então, a pessoa informada, ela vai estar sempre escolhendo, né, as melhores opções e trilhando melhores caminhos. Então, o que eu acho é isso, a gente precisa orientar, a gente precisa propagar. E a gente, né, nós temos que ser agentes propagadores. Então, você que assistiu, né, essa reportagem, né, essa entrevista, você lembrou de alguma amiga, encaminha para ela, né, propague isso. Está vendo uma amiga sofrendo com menopausa, não está conseguindo engravidar, encaminha, né, esse vídeo para que essa pessoa possa ser informada. Às vezes está faltando informação, só a informação correta para que tudo deslanche na vida dessa pessoa. Verdade. Obrigada, viu, doutora? Foi uma honra te receber aqui no programa Pra Cima. Eu que agradeço, viu? Estamos à disposição sempre. Obrigada. E para você que está aí nos acompanhando, eu quero agradecer por você ter ficado aqui com a gente, batido esse papo, mandado a sua pergunta até agora. Quero agradecer também a nossa entrevistada e também a Maureen do Fala com a Especialista, que trouxe um conteúdo mega importante para a gente hoje. E eu quero te lembrar que o nosso portal está a todo vapor. Então entra lá, msktv.com.br, que tem muita notícia, muita coisa boa para você acompanhar da nossa cidade, do nosso país e ficar bem informado. E não esquece de acompanhar toda a grade de programação aqui da TV Mascate, porque todo dia às 19 horas tem alguma coisa acontecendo por aqui para você assistir, se envolver, ter muita informação e se divertir com a gente. Então, fica com Deus e vamos para cima. Até quarta que vem.